Eu quero ler para a gente, aqui em Gálatas, no capítulo 5, apenas 2 versos. O primeiro está no verso 1 do capítulo 5 e o segundo é o verso 13, que dizem assim, e de maneira antitética cada um deles. O verso 1 de Gálatas 5 diz: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E o verso 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Esse contexto aqui de Gálatas, você lê o que vem no contexto antecedente, quem conhece um pouquinho da história circundante da epístola, sabe que o que pesava dramaticamente no meio daquela comunidade cristã gentílica, mas que sofria uma influência pesada dos judaizantes, daqueles que vinham de Jerusalém, com a intenção, como diz Paulo, de espreitar a liberdade que eles tinham em Cristo, trazendo consigo leis judaicas, mandamentos, obrigações de circuncisão, de obediência àquela agenda já morta, zumbificada na cruz por Jesus, e que eles queriam impor sobre esse grupo de pessoinhas, de cristãs, de discípulas que estavam vivendo na região frígio-gálata. E Paulo teve lutas enormes em relação a isso. Essa é uma carta na qual ele faz enfrentamentos veementes, dentre cujos enfrentamentos, inclusive, a Pedro. O início inteiro da epístola nos narra Paulo tendo um confronto direto com Pedro, quando alguns desses judaizantes chegaram até lá e Pedro, de certo modo, sucumbiu à presença deles, ficou preocupado com interpretações, especialmente com interpretações que lhes pudessem vir de Jerusalém, e aí começou a fazer barganhas, tentar fazer determinadas adaptações contra as quais Paulo insurgiu-se de maneira veemente, dizendo a Pedro: escuta, Pedro, nós, eu, você, todos nós sabemos que nós fomos justificados exclusivamente pela graça de Jesus, porque a lei morreu em Cristo, o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. E hoje a nossa obediência é obediência por fé ao Evangelho, e não aos pesos, nem às regras, nem às tábuas de pedra de Moisés, nem às leis cerimoniais dos judeus. Todas essas coisas eram sombras daquilo que havia de vir. E por que que você, sabendo disso, em estando sozinho aqui comigo, dá a você mesmo o privilégio da liberdade que todo gentio, todo cristão, em qualquer lugar da terra, precisa ter, porque já foi conquistada para ele em Jesus. Mas em chegando esse pessoal de Jerusalém, você inicia esse processo de adaptação, de barganha, você tergiversa na sua posição, no seu caráter, e os deixa extremamente confusos. E tudo que você lê ali nos capítulos 1, especialmente do 2 em diante, é a mensagem de Paulo a Pedro confrontando-o a esse respeito. Inclusive, abro um parêntese aqui para dizer o seguinte: se você abrir, por exemplo, a Enciclopédia Católica, você vai ver que a afirmação tradicional da Enciclopédia Católica, na sua intenção de gerar uma preeminência de Pedro em relação a Paulo, é dizer que, em razão daquela fala de Paulo, ele se tornara persona non grata na região frígio-gálata
e também teria sido essa a razão porque ele já não mais teria voltado à igreja de Antioquia, porque o povo de Antioquia não teria gostado de Paulo ter feito uma reprimenda pública a Pedro. Fecha parênteses. O que nós temos aqui diante de nós, na primeira leitura que eu estou fazendo, porque farei mais duas? Nós temos a seguinte implicação, de que sempre que alguém, em conhecendo Jesus e o Evangelho, vai fazendo negociações, vai abrindo a possibilidade de fazer uma equação que signifique mais ou menos o seguinte: o Evangelho mais as adições da equação religiosa igual à minha existência religiosa. Porque onde há Evangelho, não há religião. Mas onde há Evangelho mais a adição de um conjunto religioso, na mesma hora uma hibridização é feita e o Evangelho vira mera religião. E aí Paulo diz que o resultado disso é o oposto do proposto por Jesus. Ele começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não vos ponhais, pois, outra vez em jugo de escravidão. É por isso que no verso 13, ele outra vez afirma que foi para a liberdade que Cristo nos libertou e diz: mas não se aproveitem dessa liberdade para darem ocasião à carne. E nesse dar ocasião à carne, ele está estranhamente chamando de a carne aqui nesse contexto todas essas subserviências, essas obediências, essa submissão a esse conjunto de esmagamentos da lei imposto sobre os indivíduos e que aparentemente trazem consigo a ideia de que o Evangelho não seria suficiente pela sua leveza, pela sua proposta de que a obediência seja fruto do constrangimento do amor de Cristo em nós, em amor, o que nos leve, portanto, a não transgredir a lei, porque o amor à lei não transgride, como o próprio Paulo aqui diz. E Paulo afirma que o indivíduo que se deixa impor e se deixa acachapar por essa noção que não é apenas evangelho, mas carrega como agregamento esses valores todos exteriores de um moralismo e de um legalismo que na cruz morreram, paradoxalmente, o que se gera dentro dele é libertinagem. E esse é um fenômeno psicológico absolutamente compreensível. Quanto mais você imponha na crosta do consciente do indivíduo esses pesos, essas rochas, se na interioridade não houver o conteúdo absolutamente denso do Evangelho, essa coisa inteira desaba uma hora, isso vira um vulcão. O magma do inconsciente se convulsiona, chega uma hora que ele rompe essa crosta, e aquilo que tinha aparência de legalismo, aparência de usos, costumes, tradições, de súbito arrebenta. E a gente leva sustos extraordinários, de modo que o princípio é um e o princípio é simples. Quanto mais imposição formal e legal da lei na consciência humana, mais vazio de conteúdo fica o inconsciente humano, e o resultado disso são explosões diametralmente opostas ao proposto. De um lado a lei vem e nos sugere que pela lei a gente se santifique, a gente se comporte. Ela propõe um behaviorismo pelo medo. E o indivíduo anda assim de um certo modo até um certo tempo. Chega uma hora, todavia, que ele introjeta tanto esse pânico, ou essa obediência, ou essa neurose, ou essa angústia, que isso tudo forma dentro dele
um magma de pulsões diametralmente opostas ao proposto. E aí é que a gente vê a coisa toda explodir num Vesúvio chocante que vem e assusta ao próprio indivíduo e a quem quer que a volta dele esteja. Guarde isto. O segundo texto que eu quero ler para nós está aqui na carta de Paulo aos Colossenses. É extremamente parecido com este, mas tem nuances e sutilezas diferentes. Colossenses, capítulo 2, do verso 16 ao verso 23. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou de lua nova, ou de sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto aos anjos, baseando-se em visões, enfatuado sem motivo alguma na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, tipo, não manuseeis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência, têm cara, têm fachada de sabedoria, como uma espécie de culto do ego, culto de si mesmo, falsa humildade, rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Agora olhe bem aqui para mim. No primeiro contexto, lá em Gálatas, a imposição carrega uma formalidade pesada dos judaizantes que vinham de Jerusalém. Aqui, a sutileza tinha misturado já dois elementos. Primeiro, era o elemento ainda de todas as formalidades e cerimônias dos judeus. Ele menciona sábados, dias de festas, são heranças judaicas. Mas um híbrido mais sutil tinha se formado com o gnosticismo, que era uma filosofia vigente à época, dicótoma, dualista, que dizia que a matéria era má e que o espírito era bom. E ali, sutilmente, em Colossos, eles juntaram todas as formalidades dos cultos à exterioridade, da purificação do exterior dos judeus, com essa consciência subreptícia do gnosticismo, que gerou aquilo que Paulo aqui chama de rigor ascético. Então, de um lado, eles guardavam as cerimônias judaicas, e de um outro lado, eles praticavam sobretudo aquelas que diziam respeito à purificação da matéria, porque a matéria era má. Daí ter surgido entre eles o chamado rigor ascético, do tipo, não pegues isto, não toques aquilo, não proves aquilo outro. E Paulo conclui dizendo que essas coisas ainda são carnalidades, são enfatuamentos de uma mente fantasiosa e carnal. É uma falsa humildade, é um culto egótico e que não tem nenhum valor contra a sensualidade. Na hora em que as pulsões sexuais chegam, apesar do indivíduo estar nessa de não olhe para ali, não pegue aquilo, não põe a língua naquilo outro, não se aproxime disso que contamina, tanto mais quanto ele introjete essas noções e de maneira neurótica e aflitiva, como se com isso ele prestasse culto a Deus, tanto mais ele também junta esse magma
de angústias e de pulsões para o dia da explosão. E sempre chega esse dia da explosão, e é Paulo quem diz isso aqui num vaticínio inapelável, dizendo: estas coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e o rigor ascético, mas não tem nenhum valor quando a pulsão sensual se manifesta. E aí tem um terceiro texto, que está aqui na Epístola de Judas, no capítulo único, no versículo 11, e que prescinde qualquer leitura mais longa, é apenas uma frase num contexto no qual se diz, Judas fala, que aqueles aos quais ele se dirigia, e aqui é uma denúncia à liderança dos pastores que a si mesmos se apacentavam, e ele diz: ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, que é o caminho fratricida, de gente que vive falando de fé, mas odeiam-se uns aos outros, e que são movidos de ganância, e se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Coré. O erro de Balaão, no qual eles se precipitaram pela ganância, e no caso aqui foi a ganância de Balaão, que recebeu dinheiro de Balaque, dos moabitas, para amaldiçoar o povo de Israel, e não conseguindo, disse: poxa, esse povo é inamaldiçoável. E desenvolveu-se daí em diante aquela perspectiva mágica de que aquele povo de Israel era um povo inamaldiçoável, porque o Balaão teria tentado amaldiçoá-lo de sobre os montes de Moabe por 3 vezes e não conseguirem nenhuma delas. E Balaão ficou tão impressionado com a inamaldiçoabilidade do povo de Israel, que ele, obviamente, com um bolso farto de grana, porque era disso que ele gostava mesmo, ele resolveu ir se misturar com o povo de Israel, dizendo a eles: olha, vocês não sabem quem vocês são, cara. Vocês são inamaldiçoáveis. Olha que a minha mandinga é pesada. Eu fiquei lá de cima daquele monte ali, dos montes de Moabe, dos mais altos e dos mais baixos, tentando amaldiçoar vocês sem conseguir. Toda vez que eu pronunciava uma maldição na minha boca, isso se revertia numa bênção. E aí ele foi vendendo essa história da inamaldiçoabilidade do povo de Israel para os de Israel. E o que ocorreu é que o povo de Israel ficou profundamente ensoberbecido, enfatuado, envaidecido da sua inamaldiçoabilidade, desse poder que os guardava, dessa aura especial que os protegia, e acolheram a Balaão entre eles, que se tornou uma figura popularíssima do dia para a noite. E aí iniciou-se um sincretismo entre esse Balaão, que agora anunciava essa confissão positiva aos filhos de Israel: olha, contra vocês não há maldição. É impressionante. Vocês são o povo de Deus, vocês têm a marca. Vocês são o povo rema. Vocês de fato são os caras que Deus escolheu para mal nenhum acontecer. E incitou neles uma espécie de teologia da prosperidade. Isso foi gerando uma lassidão, foi gerando um descuido, foi produzindo um culto de si mesmo também no povo de Israel, dizendo: ora, Deus já nos abençoou e nós estamos livres para vivermos o que nós quisermos viver, porque nem o bruxo Balaão conseguiu nos amaldiçoar. Aí o texto de Números 22 nos diz que, assim procedendo, Balaão induziu os filhos de Israel a se prostituírem e a se corromperem com a prostituição, porque já que eles tinham poder nas palavras deles,
eles eram inamaldiçoáveis, eles carregavam uma aura especial. Havia uma promessa que estava sobre eles, que bastava eles serem o que eles eram segundo a sigla do seu pertencimento. Na mesma hora abriu-se dentro deles uma cunhazinha que foi se transformando numa avenida, numa highway de desgraças. E o próximo passo foi a licenciosidade, foi a concessividade, e Balaão já carregava consigo todo esse culto ao dinheiro, essa ganância, e se tornou ávido de vender essa ideia. E sabe Deus o que ele não ganhou com isso também? Sabe Deus que tipo de vínculos, que subcongregação supersticiosa sobre o seu alto poder não foi desenvolvido ali? O fato é que não muito tempo depois, o povo de Israel tinha caído num espírito da magia, de um lado, e de um outro lado, da licenciosidade, da concessividade sexual, que os fez mergulharem de cabeça na prostituição. Agora olha aqui para mim, preste bastante atenção. O que eu quero falar com você hoje, talvez o programa inteiro nos fale a respeito disso, é que essa estatística que nós vamos ver aqui retrata de maneira numérica, com perfis técnicos, exatamente aquilo que pela Escritura eu acabei de dizer a vocês. Retrata esse quadro do povo evangélico no país. De um lado, nós temos aqueles que vivem dos formalismos das obediências, segundo os Gálatas. E você inclua nesses grupos aí tantos reformados das doutrinas exatas e ortodoxas, quanto também os pentecostais históricos e clássicos, das obediências aos usos e costumes e doutrinas. O resultado é que eles ficam sem a liberdade em Cristo, de um lado, e de um outro lado, eles caem numa carnalidade de obediência a essas formalidades que são carnais todas elas e são contra a cruz de Cristo. E o que daí decorre é que isso não produz a liberdade de consciência em Jesus que nos faz viver uma vida santificada segundo Deus por amor e com saúde interior. Isso apenas soca, pisa, introjeta uma quantidade enorme de mandamentos cumpridos pela imposição comportamentalista, behaviorista, ou atormentada, ou neurótica, ou panicada, até o dia e até a hora em que essa coisa toda eclode, que esse negócio todo explode e vem à nossa cara. E já faz décadas que eu assisto o derramar dessas lavas nesse perfil que eu acabei de descrever. Décadas. Se você vai lá ao meu site, você vê aquilo que 20 anos antes daquele site surgir, eu já via para todo lado. E me assustava com a constatação de que era exatamente assim. De outro lado, a gente tem o que Paulo disse aos Colossenses, com aquela sutileza que pretende ser alguma coisa um pouco mais delicada, que apenas diz que você tem que viver uma vida com rigores ascéticos. É aquele eticismo que a gente vê boa parte dos evangélicos fazendo, do tipo, não tenha contato com determinadas pessoas, evada-se de determinados ambientes, o que importa é a frequência ao culto. Se você anda com Deus, desenvolva na sua mente uma perspectiva de fé bem carismática, de um subjetivismo carregado de muitas visões, de muito carismatismo, de muita profecia. E isso tudo tem uma aparência de santidade extraordinária.
E aí não dá nem para dividir, definir exatamente o grupo denominacional, porque essa perspectiva pervade praticamente todos os grupos. Mas Paulo conclui dizendo: ela, todavia, não tem nenhum valor contra a sensualidade, contra a bundinha, contra o peitinho, contra o saculejo, contra a pulsão quando bate e enlouquece o homem ou a mulher. Ao contrário, ele vive tantos anos e ela também, de tanta negação, não olha para lá, não pega aqui, não toca aquilo, não transa assim não, tem que ser missionary position, isso e aquilo, aquilo outro, que no dia que o bicho pega, ninguém segura, não tem nenhum valor contra a sensualidade. E por último, a gente tem esse perfil neopentecostal de Balaão, mágico, cheio de palavras de ordem, cheios de macumba mesmo, de passa pelo coraçãozão do amor, entra na aliança da prosperidade conjugal, faz a corrente mágica do sucesso familiar, adquira a aliança do casamento certo, leve para casa o pozinho ou o perfume do encantamento. Tudo isso, coisa de Balaão entre nós. E aí vai gerando uma licenciosidade extraordinária, porque o elemento mágico não produz caráter. Só a palavra produz caráter. O elemento mágico produz magia. E o mundo da magia se serve de qualquer elemento. Tudo aquilo que me faça alcançar os meus fins, não importa que coisas sejam essas como meios. O interesse é atingir meus fins. E o resultado é que eu fico absolutamente fragmentado, eu fico sem caráter, sem consistência, sem consciência. E a pesquisa que a gente vai ver daqui a pouco revela exatamente esses perfis, com uma clareza extraordinária, mostrando que o diagnóstico da Bíblia é absolutamente infalível no que diz respeito ao resultado psicológico que essas falácias, que esses enganos, que esses eixos enganosos e divorciados da pureza e da simplicidade do Evangelho produzem em nós. Porque o Evangelho não é convite para obediência formal a nenhuma lei, porque o fim da lei é Cristo. O convite do Evangelho não é também nada que se vincule aos cultos cerimoniais, a lavagens, a batismos, a ritos que supostamente têm um poder purificatório, os batistas que nos digam. No final, não tem nenhum valor contra a sensualidade. E o convite do Evangelho não tem nada a ver com essa magia que tomou conta praticamente da maior parte, da maioria da igreja, daqueles que praticam confissão positiva, quebra de maldição, teologia da prosperidade, que é também um elemento que tem sua densidade maior nos cultos neopentecostais, mas que pervadiu a massa toda. E a gente encontra a sua influência, o seu fermento, em todos os lugares. O Evangelho é simples. Um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que agora vivam, vivam por amor àqueles que por eles morreu e ressuscitou. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, de que Ele, Jesus, morreu por todos nós. E o constrangimento é que a nossa vida agora seja por amor a Ele. E como disse Paulo aos Gálatas, as obras da carne são bem conhecidas. São prostituição, adultérios, enganos, fratricídios, ódios, amarguras, impurezas, bebedices, falta de autocontrole, licenciosidade, escolha pelos estados alterados de consciência, seja pela via química ou pela via autoinduzida nos surtos mentais
das supostas espiritualidades e que ao final nos deixam ocos, nos deixam vazios de tudo que seja elemento denso da graça de Deus, esburacados na interioridade, como um subsolo vazio, prestes a ver o solo desabar. É isso que gera, é isso que produz. Agora, o fruto do Espírito, que decorre do amor de Cristo, da consciência do Evangelho em nós, do constrangimento de dizer: um morreu por todos, logo todos morreram, para que aqueles que vivam não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso gera em nós o efeito diametralmente oposto, porque ele não se instala como pânico, nem como medo, nem como obrigação nervosa, mas como resposta grata, alegre, feliz, dadivosa, espontânea do coração a Jesus. E o resultado disso, você sabe qual é. O fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é bondade, é benignidade, é mansidão e é domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. E quem assim vive não introjeta neuroses, nem pânicos, nem obediências nervosas, fadadas a explodirem logo logo, gerando o ser antitético em relação àquilo que a pessoa desejava ser. Porque de um lado ela veste-se dessa crosta de pseudo-obediências, enquanto dentro dela ela fica nessa vaziez, nessa oquidão profunda. Incansavelmente se repete. Quantas vezes você mesmo já caiu nesse buraco? Ai, meu Deus, que coisa! Mais uma vez, para cumprir o versículo bíblico, o justo cairá 7 vezes, mas o Senhor o levantará de todas. Mas é muita queda no buraco, é ou não é? Mas em cima é tudo Pleasantville. E a pastorada não quer que ninguém veja, não querem discutir o assunto, é um tabu. Quando eu dizia essas coisas no curso de 30 anos do meu ministério, tinha gente que quase virava o ouvido para o lado. Eles não diziam nada porque eu tinha me tornado uma espécie de ente-dogma do consumo evangélico. Mas depois que em 98 eu me divorciei e aí eles quiseram me endiabrar, em 2001, quando surgiu o meu site, no primeiro ano, eu recebi quase 200 mil e-mails, 90% dos quais só falavam disso. No segundo ano, 250 mil e-mails, mais ou menos o mesmo índice deles, só falavam disso. E mais, falavam do que acontecia entre os pastores e os membros da igreja, aonde também se verifica que a figura do pastor é uma figura de sex symbol nesse processo, poderosa, o que não está previsto aqui na pesquisa, mas uma descida mais fina nela mostra esse papel de Eros que a figura do pastor tem, especialmente nos cultos de Balaão, nos cultos neopentecostais, nos cultos mágicos, nos cultos dos menudos evangélicos, dos showmans. Ele tem uma figura erótica poderosa. E aí a gente não sabe por que as irmãzinhas ficam deslumbradas, os cantores evangélicos, as cantoras, são figuras, são musas, são extraordinariamente sedutores e sedutoras. Olha, histórias e mais histórias para contar. Mas eu quero, antes da gente prosseguir, apenas orar e pedir a Deus que nos prepare a mente, o coração. Vamos orar juntos então. Senhor Jesus, eu te entrego, nós te entregamos esse tempo, essas horas que teremos juntos até ao meio-dia, rogando que tu nos deis bom senso, sabedoria, verdade e que o vermo-nos a nós mesmos ajude-nos a sairmos das arrogâncias, das mentiras, das fantasias, dessas vendas de um perfil de igreja que não existe e que enquanto ela própria não se enxergue, para ela não haverá cura, não haverá saúde, não haverá
santificação na verdade, não haverá o benefício do amor que sara todas as coisas de dentro para fora. Por favor, nós que lidamos todos os dias aqui com milhares e milhares que têm a coragem de expressar suas pulsões angustiadas na sexualidade, permite que alguns desses percebam que eles não são os seres anômalos, mas que essa mesma pulsão está espalhada em milhões de outros que apenas não têm a coragem honesta de confessar e vivem sob panos, em bastidores, esquecidos de que não há nada oculto que não venha a ser revelado, ou mesmo manifestado, ou mesmo exposto e explodido da pior maneira possível. Eis a razão porque entre nós há tantos choques, tantos sustos, tantos escândalos e cada vez mais em número aterrador, a ponto de que nós já estamos ficando cínicos, insensíveis, já estamos assimilando a tragédia como golpe de sorte da nossa própria existência. Permite ao Espírito Santo que, ao invés de ser apenas um dia no qual a gente tenha um quadro revelado, a gente possa ter a chance de terminarmos esse dia com um cenário novo a ser pintado, a ser proposto, a ser sugerido, e já está proposto e sugerido, segundo Jesus, segundo o Evangelho, segundo a palavra imutável da tua graça. Em nome de Jesus, eu sei que tu vais agir com muita graça, ó Espírito de Deus, e nós entregamos todo esse tempo aqui, para que aqui no Brasil e no mundo inteiro, onde nós estamos sendo vistos por milhares e milhares de pessoas, o teu Espírito esteja fazendo revoluções de consciência, de autopercepção, de arrependimento e de cura no nosso coração. É o que eu te rogo, em nome de Jesus, e para a glória de Jesus. Amém e amém, Senhor.